Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Essa noite, noite de alegria, estarmos na casa de Deus, não é? Culto da família, família criada por Deus, instituição criada pelo nosso Deus, a família em que todos nós nascemos, né? E um dia dedicado à família é um dia muito importante. Bom, eu trouxe uma mensagem hoje porque eu quero fazer a defesa da família. E por que fazer a defesa da família? Nós temos vivido um tempo muito difícil no nosso país, em que a família tem sido agredida de várias formas. Tem sido agredida pela promiscuidade, tem sido agredida pelas drogas, tem sido agredida de formas assim inimagináveis. Isso já acontece há algum tempo, não é? Eu sempre conto isso, é uma coisa muito importante, porque quando eu me converti, eu tive uma grande dificuldade. E qual foi a dificuldade que eu tive? A dificuldade de tratar Deus como pai, porque eu cresci sem pai, eu tinha só a minha mãe. Então a minha mãe era a minha referência. Então quando eu entrei na igreja, que eu tive que começar a tratar com Deus como pai, eu tive uma grande dificuldade. E isso é uma dificuldade que o inimigo, que Satanás, tem colocado no meio da nossa sociedade. Assim como eu creio que tem muitas pessoas que passaram pela mesma situação. Esta é uma agressão do inimigo para com a família. Então eu trouxe o tema hoje: o cristão, a família e a cidadania. Irmão Humberto aqui hoje fez uma introdução extraordinária, irmão Humberto, porque na próxima semana nós estaremos decidindo qual será o futuro da família no nosso país. Se nós vamos desejar que a família continue sendo atacada, que a família continue sendo destruída, ou que a família seja protegida, que a família seja valorizada, na próxima semana será uma decisão que nós teremos que tomar. Eu trago um texto que eu sempre trago quando eu trago um tema difícil, que é um tema para que nós possamos meditar em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Olha só o que o texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, certo? Muito bem, mas o texto continua dizendo: para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Bom, se o texto diz que serve para repreender o mal e para corrigir os erros, quer dizer que o mal está por aí e os erros também acontecem. Mas a palavra de Deus também nos diz que a Escritura serve para ensinar a maneira certa de viver. Se a Bíblia está ensinando a maneira certa de viver, nós podemos logo concluir que também existe a maneira errada de viver, certo? Muito bem. No próximo versículo, no versículo 17, diz assim: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Nós, os filhos de Deus, nós temos que ter capacidade e pleno preparo. Porque quando você for conversar aí nesse período
principalmente nesse período eleitoral, terão várias pessoas que vão discordar da sua posição cristã. Eles vão levantar questões e você tem que ter a capacidade de responder essas questões à luz da Bíblia. Então é por isso que eu trouxe essa mensagem hoje, para que nós possamos aprender como refutar tais atitudes. Em primeiro lugar, busque conhecer a vontade de Deus. Mas diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Próximo slide. Diz assim: também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que tu esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa família? Qual é a vontade de Deus para cada um de nós que é pai, que é filho? E para cada um de nós que vivemos entrelaçados na nossa família, no nosso trabalho. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós praticamos essa vontade e andamos no caminho do Senhor. Então, quando você ouvir alguma coisa que difere da vontade de Deus, que te tira da vontade de Deus, você vai ter como rebater aquilo. Então, em primeiro lugar, para que você tenha uma vida na presença de Deus, para que a família esteja em primeiro lugar, conheça a vontade de Deus. Vamos continuar aqui. Próximo slide. Diz assim: conheça aquilo que você defende. Em Provérbios capítulo 13, versículo 16, diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Em Provérbios 10, 14, diz assim: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então, quando você for conversar com alguém, quando você for passar as suas ideias, você tem que saber aquilo que você defende. E como é que você conhece aquilo que você defende? É lendo a palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus, é meditando, é orando, é deixando Deus falar ao seu coração. Porque quando a nossa família é atacada, quando nós ligamos uma televisão, e plenas 6 horas da tarde, está passando algo que é contrário à palavra de Deus, nós precisamos tomar uma atitude de falar: eu não assisto isso, a minha casa não assistirá mais isso. E você desligar a televisão. Aí, sabe o que vão falar para você? Fanático. Fanático. Você é fanático. Não está assistindo a televisão porque está passando aquilo ali, é diferente do que você acredita, você é um fanático. E como é que você vai refutar essas acusações se você não conhece a palavra de Deus? Então, meus irmãos, procure conhecer a palavra de Deus, procure entender aquilo que Deus quer para você, quer para a sua família, porque aí você vai ter como refutar as acusações. Existe uma teoria denominada comunismo, cujo criador chama-se Karl Marx. Esse sujeito é chamado de filósofo e escritor. Ele criou uma teoria. E antes, não sei se vocês sabem, a minha primeira formação é administração. Mas ano passado eu terminei também uma formação em história. E quando eu só conhecia o que era ensinado nas escolas, eu tinha um pensamento diferente. Mas quando eu cheguei na universidade, que eu tive que fazer os trabalhos, tive que pesquisar verdadeiramente a história, eu fui descobrir quem era esse sujeito chamado Karl Marx, criador da teoria comunista.
ele foi um sujeito que foi criado pelo pai, sustentado até a idade adulta, casou com uma mulher rica, levou esta mulher à falência, depois ele teve 7 filhos. Desses 7 filhos, 4 morreram na tenra idade, mas 2 se suicidaram em idade adulta. Então a gente começa a pesquisar a vida dessa pessoa e nós vemos, por que estão falando que o sujeito, a teoria dele é excelente, se a vida dele foi péssima? Por que estão dizendo que tudo que ele prega é bom, se nós vemos que o resultado é ruim? Porque o comunismo, ele se utiliza de uma ferramenta chamada regime ditatorial socialista. É um regime totalmente e plenamente contrário à palavra de Deus. É um regime que coloca o Estado no lugar de Deus. O pastor Cláudio Santana, um dia desse, contou uma história aqui, verídica, sobre um país em que colocavam as crianças assentadas, pediam para as crianças orarem, pedindo comida para Deus, as crianças oravam e não aparecia comida alguma na frente delas. Então elas oravam de novo e os militantes socialistas iam lá e colocavam um pedaço de pão na frente daquelas crianças. Para quê? Para doutrinar aquelas crianças a não acreditar em Deus, mas acreditar que o regime socialista é aquele que dá toda a provisão. E é assim que eles trabalham. Se você pega na internet, aí é uma maravilha. O regime socialista da escola, da saúde, da casa, tem a melhor economia do mundo, tem a melhor medicina do mundo. Mas é tudo mentira. Tudo mentira. Quando você vai se aprofundar mais na história, você vai ver que é tudo mentira. Esse tal de Karl Marx, ele escreveu o Manifesto Comunista. E ele se tornou famoso por resumir toda a teoria do comunismo em uma única frase: abolição da propriedade privada. E ao final do 2º capítulo, ele inclusive fornece algumas medidas necessárias para um país se tornar comunista. Eu separei só algumas aqui que são contrárias à palavra de Deus, e que são as que nos interessam. Primeira, expropriação da propriedade sobre a terra e aplicação de toda a renda obtida com a terra nas despesas do governo. Ou seja, ele toma a tua terra, você é um fazendeiro, você produz alimentos. Ele toma a sua terra e toda a renda que é produzida na sua terra é direcionada ao governo. Em segundo lugar, ele vem com um imposto de renda fortemente progressivo. Você acha que nós pagamos muito imposto no Brasil? Você não sabe como é que é no regime socialista. 3. Abolição de todos os direitos de herança. Tudo que você tem, que você pensa em deixar para os seus filhos, acabou. No regime socialista não existe nada de herança, tudo pertence ao Estado. O 4. Confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. No texto ele não diz quem são esses rebeldes, mas nós sabemos. Se você for procurar por missões, missionários nos países socialistas, você vai descobrir quem são esses rebeldes. É o povo de Deus que tem pregado a palavra de Deus nesses lugares. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional, com capital do Estado e usufruindo monopólio exclusivo. Você já leu o livro de Apocalipse? Quando fala lá do anticristo? Tudo está nas mãos do Estado no regime socialista. E o 6º que eu separei aqui é a centralização na mão do Estado de todos os meios de comunicação e transporte. Imagine só, o Estado controlando a internet, controlando a telefonia,
e todos os meios de transporte. Isso já acontece nos países socialistas. Eu lembro num país aí vizinho nosso aí, que quando o socialismo foi implantado lá, várias emissoras de TV foram fechadas, a internet ela é fiscalizada, não há liberdade. Aí nos vem a pergunta: o cristão pode ser marxista, socialista e comunista? É a questão, é o que nós temos que nos perguntar. O cristão pode ser marxista, socialista e comunista? Eu não quero influenciar ninguém não, mas eu acredito que não. É totalmente incompatível. Este regime socialista possui algumas metas que são totalmente contrárias à palavra de Deus e visam destruir as famílias. São elas: primeiro lugar, destruir a família como Deus instituiu. Marx e Engels, que eram um parceiro dele, no livro A Origem da Família, da Propriedade do Estado, diz assim: a primeira luta de classes que aparece na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher no casamento monogâmico. A primeira opressão de classe coincide com a submissão do sexo feminino ao sexo masculino. É isso que eles pensam que é a família. Algo antagônico entre homem e mulher, e eles são categóricos. A primeira opressão da classe coincide com a submissão do sexo feminino pelo sexo masculino. Isso é o que Marx diz em suas ideias socialistas. Mas olha só, o que a palavra de Deus, a família segundo a Bíblia, que a palavra de Deus nos diz. Marcos 10, 6 a versículo 9, diz assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por esta razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Repitam comigo: uma só carne. Mais uma vez: uma só carne. Mais uma vez: uma só carne. Homem e mulher se tornarão uma só carne. Como é que você vai oprimir a você mesmo? Deus diz que o homem e a mulher são uma só carne. Não existe opressão do homem para a mulher. Você pode até estar pensando, mas eu conheço um fulano de tal. Sim, o fulano de tal pode até ser. Mas os preceitos de Deus para a nossa vida é que nós somos uma só carne. Aí diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Eles desejam eliminar todos os valores morais e os bons princípios. Diz assim no texto deles: se os pais persistirem em transformar os filhos em pequenos senhores ou em místicos bitolados, então as crianças têm o direito ético de abandoná-los. Eu sublinhei ali os místicos bitolados, porque ele está falando de nós cristãos. Se os pais persistirem em transformar os filhos em pequenos senhores ou em místicos bitolados, então as crianças têm o direito ético de abandoná-los. É o pensamento socialista, comunista e marxista quanto à família. Ou seja, se seu filho não quer receber a educação cristã que você está dando, para eles é direito da criança ir embora, é abandonar a família. Mas os valores morais para os cristãos, diz assim, 2 Coríntios 8, 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos
do Senhor, mas também aos olhos dos homens. E em Jó 27:4 diz assim: a minha língua não proferirá nada do que seja falso, nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, minha consciência não me repreenderá. Sabe, irmãos, quando começou esse período eleitoral, eu fiquei assim muito preocupado, muito observando as coisas, porque eu conheço muitos cristãos. E o que eu observei? Cristãos antigos, cristãos de 20 anos, pessoas sérias, cristãos sérios, apoiando o marxismo, o comunismo e o socialismo. Então eu comecei a meditar, eu falei até com o pastor Cláudio Augusto, ele me chamou para pregar, eu falei: pastor, eu já estava até com material lá separado para fazer um vídeo lá para o meu canal. Porque eu comecei a pensar, como é que um cristão, uma pessoa séria, uma pessoa idônea, que eu já conheço há tanto tempo, como é que uma pessoa pode apoiar um regime desse? Então Deus começou a falar no meu coração. É por falta de conhecimento. É por não conhecer. Porque aqui no Brasil nós sempre tivemos a mania de votar nas pessoas, né? Nós sempre votamos nas pessoas, escolhíamos as pessoas. Mas nós temos que pensar que por trás das pessoas existe um regime, existe um sistema. E nós temos que passar a observar se esse sistema, ele agrada a Deus ou ele não agrada a Deus. Então, eu pensando nisso, eu falei: olha, essas pessoas não devem conhecer aquilo que elas estão defendendo. Elas não devem conhecer. Porque um cristão que conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, conhece Deus, ele nunca, jamais iria apoiar um sistema como esse, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, realmente deve ser falta de conhecimento do sistema. E isso começou a me incomodar. Então, eu já vim separando esses versículos aqui, algum material, para fazer um vídeo. E veio a calhar, foi de Deus mesmo, o pastor Cláudio me convidou para pregar. Então, eu falei: vou levar essa mensagem para a igreja, que é para esclarecer o que nós, cristãos, precisamos fazer. Das características do socialismo, do que eles pretendem implantar no Brasil, é a liberação da promiscuidade sexual. Isso já tem acontecido, né? Diz assim o texto deles: a ideologia de gênero é o pensamento de que os gêneros são, na realidade, construções sociais. Para os defensores dessa ideologia, não existe gênero masculino e feminino, mas um espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. Então é o que eles têm pregado aí livremente, largamente na mídia. E às vezes o cristão não sabe o que é ideologia de gênero. Eu não sei o que é isso. O cristão não sabe o que é isso. Já ouviu falar de um negócio assim, ou um negócio diferente, mas não sabe exatamente o que é. Mas a promiscuidade sexual, você observa quando você assiste um vídeo de um baile funk, de vez em quando aparece aí no nosso Facebook, no nosso WhatsApp. Eu assisti há tempos atrás uma reportagem de uma instituição de caridade que tem cuidado de mães do baile funk. São meninas que engravidam no baile funk, não sabem quem é o pai, porque tiveram relação com várias pessoas durante aquele baile funk, e depois de um tempo engravidam
E essa instituição de caridade tem acolhido essas meninas, tem dado educação cristã para essas meninas, tem dado um suporte para essas meninas. E da mesma forma, eles chamam de mães do carnaval. São as meninas que engravidam durante a semana do carnaval e vão parar nessa instituição. Isso é a promiscuidade sexual sendo implantada no nosso país. Existe um negócio chamado Decálogo de Lenin. Para quem não sabe, Lenin foi o ditador da Rússia. E uma das coisas que ele dita para dominar um país é liberar a promiscuidade sexual, para você destruir o país, para que eles possam implementar o socialismo. E nesses últimos anos aqui no Brasil nós temos visto que a promiscuidade sexual tem aumentado. Ah, pastor Robson, mas pô, peraí, carnaval, isso aí é desde que eu era criança, lá em 1900 antigamente já era assim. Mas eu sei, você que é mais antigo, o jovem ele nem percebe porque ele já nasceu no novo sistema. Mas você que é mais antigo, você sabe como era antigamente e como tem se tornado agora. Como as coisas estão agora. Acontecia muita coisa antigamente, mas não no nível que acontece hoje em dia. E a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 6,18, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aí vem a gravidez, vem a doença, vários problemas de relacionamento. Soube de meninas que são expulsas de casa, que os pais expulsam de casa, vão morar pelas ruas, se viciam, tudo devido à promiscuidade sexual, à imoralidade sexual. Em Romanos 13,13 diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeira, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Eu sei, jovem, que você que está na escola, está na universidade, o que está na sua volta é totalmente contrário ao que você foi ensinado. Lá na sua escola, se você falar que é virgem, vão te chamar de otário, de bobão. Ih, muito bobão, que coisa ridícula. Isso não se usa mais hoje em dia não, rapaz. Deixa de ser otário. Perdão pelas palavras, mas é assim mesmo que se fala. Mas aí se você tem uma educação cristã, que foi dada na sua casa pelos seus pais, e você ouve, e você acolhe aquela educação no seu coração, você ignora aquilo. Aí você faz como diz aqui na palavra: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. É o sistema que está por aí. Vai te chamar de bobão. Mas você vai ouvir o sistema ou vai ouvir a palavra de Deus? Você vai ouvir os seus colegas ou vai ouvir a palavra de Deus? Tem uma professora minha, amiga minha, que ela sempre conta pra gente que ela cursava a universidade pública em 74 e tinha um exército dentro da universidade, né? E a gente sempre achou aquilo aí um absurdo. Mas por que o exército dentro da universidade? Que absurdo, só tem estudante lá naquele negócio. Por que botaram o exército lá? Aí, como eu falei para vocês, quando eu comecei a estudar história, eu fui descobrir por que o exército estava dentro da universidade. Porque as universidades, já lá nos anos 50, haviam se tornado reduto do marxismo, do comunismo e do socialismo aqui no Brasil, as universidades públicas. E de uns tempos para cá está a mesma coisa. Toma cuidado, você vai colocar seu filho na universidade, sua filha na universidade.
faça um trabalho na mente dele antes, na mente dela antes. Porque quando bater lá na universidade, eles vão falar que o seu pastor não sabe de nada. Eles vão falar que a sua igreja é ridícula. Eles vão falar que o seu Deus não vale de nada. São exatamente essas palavras que eles usam. Então toma cuidado. Prosseguindo. Olha só que slide bonito. Olha só que coisa linda. Ontem eu fui levar a minha esposa para fazer o pré-natal, né? Aí chegou um bebezinho lá de 20 dias. Eu fiquei olhando assim e falei, caramba, que coisa mais linda. Fiquei assim com os olhos marejados, né? O meu tá chegando aí. Só que quem apoia a esquerda, eu vou falar uma coisa muito dura aqui, mas quem apoia a esquerda está apoiando o genocídio, o assassinato em massa destas crianças. E por quê? Porque eles lutam pela legalização do aborto. Mas não é aquele aborto que nós já temos hoje na legislação, aquele aborto que a legislação já prevê. Eles lutam pela legalização do aborto que foi gerado por eles mesmos lá na promiscuidade dos jovens. Eles lutam para aquelas jovens que ficaram grávidas no carnaval ou no baile funk por irresponsabilidade do que foi ensinado a elas, para que elas possam abortar essas crianças. É por esse aborto que eles estão lutando. Para que aquelas crianças que não têm culpa de nada, que não têm culpa da irresponsabilidade dos pais, para que essas crianças possam ser assassinadas. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda apoia a esquerda, saiba, eles lutam por esse tipo de aborto. Olha só o que eles dizem. Queremos que as mulheres sejam sujeitos de suas escolhas e que possam decidir sobre seus corpos. Mas elas não estão decidindo sobre os corpos delas. Estão decidindo sobre um corpo de uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Como eu disse para vocês, eu fui ontem lá levar minha esposa para fazer o pré-natal. E eles me deram essa revistinha aqui. Aqui, ó. Ame a vida por mim. Eu estava lendo aqui. Vocês sabem que os olhos de um feto, eles começam a se formar aos 19 dias de vida. Que aos 2 meses, a criança já está toda formada com seus pulmões, corações, rins, fígado, braços, pernas. Já está completamente formado. Aí eles me deram esse livrinho aqui, eu quero ler um pedacinho do texto que diz aqui. No caso de um abortamento aos 2 meses e meio, por curetagem, no qual uma foice chamada cureta tira o bebê, não há dúvidas de que o feto sente de fato o que lhe está sendo feito. Alguns sabem do que eu estou falando, outros não. Mas quando é feita essa retirada do nenê, aquele nenê já sente. Numa outra reportagem que também está aqui na revista, diz que se colocassem uma bolha de ar na boca da criança e ela conseguisse respirar, ela já poderia chorar, porque com 1 mês de vida suas cordas vocais já estão formadas. Então eu não posso entender uma pessoa cristã, salvo, nascido de novo, que vá apoiar uma atitude como esta. Mas o que a palavra de Deus já diz sobre isso? A palavra de Deus fala de aborto? Fala. Lei sobre o aborto na Bíblia.
Diz assim, Êxodo 21, 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Versículo 23 diz assim: se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. É Deus que está falando. Não é legislação civil, não é código de Hammurabi, mas é a palavra de Deus que está falando. Então nós não podemos apoiar atitudes como essas, meus irmãos, genocídios de crianças inocentes. O meu coração pesa só em pensar numa coisa dessa. E por fim, a última atitude que o marxismo, o socialismo, precisa para tomar um país é que o Estado é o todo-poderoso. Diz assim o texto: no regime socialista, todas as atividades econômicas estão sob a responsabilidade do Estado. Todos os estágios de produção estão sob o comando do governo. Não há espaço para atividade privada. Aí eu fico pensando, não há espaço para atividade privada. Como é que tem empresário apoiando o socialismo? Dá para entender um negócio desse? Como é que tem investidor? E eu estou em muitos grupos de investidores, né? Por causa da minha área de finanças, eu estou em muitos grupos de investidores. E quando nós começamos a debater o assunto no grupo, um montão saiu porque discordava. Aí eu fico pensando, como é que um empresário investidor concorda com o socialismo? Olha o que o texto diz aqui deles, olha só. Não há espaço para atividade privada. Então, se você tem a sua loja, se você tem o seu comércio, se você tem a sua lavoura, tudo aquilo que é seu, deixa de ser. Você passa a ser funcionário do Estado. E eles controlam quanto você pode produzir ou não. Então, eu não entendo o empresário, eu não entendo o empreendedor, eu não entendo o investidor apoiando esse sistema. Aqui ainda diz mais assim: é como se o indivíduo fosse um interno em um orfanato ou penitenciária. Tem que cumprir as tarefas que lhe foram determinadas e consumir apenas o que lhe for dado pelo governo. Então, só vai consumir aquilo que o governo der. Aqui, ó, outra que mexe com a gente. Diz assim: pode ler apenas os livros e textos que forem impressos pela imprensa oficial. Aí eu te pergunto, vem cá, a Bíblia, será que ela é impressa pela imprensa oficial socialista? Será? Eu acho que não. Então, como é que num país socialista você consegue ler a Bíblia? Nós vemos várias matérias aí de como isso acontece. Missionários têm que fazer contrabando de Bíblia para dentro desses países, porque é proibido a leitura da Bíblia. E se você for pego com Bíblia, você pode ir preso e também pode ser assassinado. Porque é proibida a leitura da Bíblia num país socialista. Você só pode ler os livros e textos que forem impressos pela imprensa oficial. Só isso. Então, meu irmão cristão, socialismo e cristianismo não se misturam, é água e óleo. Olha o que a Bíblia diz sobre Deus, o nosso Deus soberano. Em Daniel capítulo 7, versículo 27, diz assim: então a soberania, o poder,
e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Mais um texto, 1 Timóteo 6,15, diz assim: Ele é o bendito e o único soberano, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Isso é o que a palavra de Deus diz sobre o nosso Deus. Ele é o soberano da nossa vida, é Ele que nos dá a provisão, não é o sistema, não é o regime. É o nosso Deus que nos provê a cada dia, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá o emprego, é Ele que nos dá o livramento, não o Estado. Imagina se a gente fosse depender do Estado para ter segurança, saúde. Como é que estão os nossos hospitais, as nossas escolas? Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quantos alunos eu tenho visto, dos que passaram pela minha escola ali, que estão em universidades agora, porque Deus tem provido, tem dado inteligência, sabedoria, tem livrado esses jovens de estar na promiscuidade por aí, e esses jovens têm alcançado um caminho reto na presença do Senhor, porque o nosso Deus é quem cuida de nós. Estamos quase encerrando já. Então, meus irmãos, exerça a sua cidadania plenamente. Não só a cidadania terrena, você é cidadão do céu. E essa cidadania vem em primeiro lugar. Já viram aquelas pessoas que moram num país, mas os pais são de outra, e a pessoa tem dupla cidadania? Você é assim. Você é cidadão brasileiro, mas você é cidadão dos céus, e a cidadania dos céus vem em primeiro lugar. Vem em primeiro lugar na nossa vida. Então é Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Próximo slide diz assim, ó: não seja esquerda ou direita, seja cristão. Porque você, em sendo cristão, você vai saber filtrar. Ah, eu sou esquerda, eu sou direita. Não, seja cristão. Porque o cristão, ele filtra tudo pela palavra de Deus. Ele filtra tudo através do filtro de Jesus, através do filtro que nós temos recebido do nosso Deus. Lembra lá? Vou voltar lá no primeiro slide. Aqui, ó: porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Se você seguir a Escritura do nosso Deus, ela vai te ensinar a maneira certa de viver. Então, meus irmãos, na próxima semana, pense bem, filtre pela palavra de Deus o que você vai fazer, qual o caminho que você tem que seguir. E para nós encerrarmos, somente mais um texto que diz assim, em João 14,6: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Está entendendo? Se você seguir a direção de Jesus, tudo vai bem na sua vida, tudo vai bem na sua família. Siga Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite em que nós entramos em Tua presença e meditamos na Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que tudo que nos foi dito,
tudo que nós ouvimos da tua parte, que venha fazer a mudança em nossas vidas, que venha entrar em nossos corações e que venha frutificar, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Ó Pai, nessa noite, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos ainda neste país, de poder cultuar o teu nome reunidos na tua igreja. Pai, nós te agradecemos por essa liberdade, de termos uma Bíblia em nossas casas, de podermos ouvir a sua palavra em alto e bom som, de poder compartilhar a tua palavra na internet, para quem possa querer ouvi-la. Ó Senhor, muito obrigado por esta liberdade, por termos a escolha, Senhor. Pai, nessa noite, nós te pedimos, cuida das nossas famílias, repreenda todo o mal que tenta destruí-la, Senhor. Repreenda em nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.